E aí pessoal, beleza? Eu vou gravar esse vídeo aqui. E esse vídeo aqui ele é bacana porque pela primeira vez assim a gente vai ter no canal aqui uma experiência de um amigo meu que ele veio pra cá, para aqui pra Alemanha com TI, e ele considera que ele não se adaptou e ele achou uma oportunidade aqui na Europa mesmo e ele está indo para trabalhar na próxima a Londres. E tá muito claro assim para ele na decisão dele. Ele ficou quase um ano aqui, ele vai completar um ano aqui, mas ele já tá com a oferta certa e ele já tá saindo do país já, então já tá com visto para ir pro UK, né, pro Reino Unido. E aí eu pedi ele, até vou preservar aqui a questão da privacidade dele, não vou falar o nome dele no momento, mas aí eu pedi ele também para responder algumas perguntas, que aí eu vou ler as perguntas aqui, vou ler as respostas dele para ajudar a entender, assim, até para quem está vindo, o tipo de desafio, né, o realismo, né, quanto mais realista for o cenário para quem está vindo para cá, melhor. Então a gente também saber casos que deram certo, que não deram certo, casos de adaptação, casos de barreiras, né, com a língua, com a cultura, quanto mais a gente souber disso antes de vir, né, isso para qualquer país, melhor ainda. Então vamos lá, qual que é a primeira pergunta aqui que eu pedi para ele responder? Vamos entender um pouco, né? Ele é um desenvolvedor Python, tá? Ele é recém-formado, ele formou em 2017, tá? A primeira pergunta que eu pedi para ele aqui foi assim: o que te levou a buscar por uma oportunidade fora do Brasil? Você já conhecia alguma outra cidade na Europa? Você já teve alguma oportunidade de trabalhar fora? E ele respondeu o seguinte: eu já havia morado por um ano na Irlanda, em 2014. E retornei ao Brasil para finalizar o curso. Então, o que acontece é que durante o curso de graduação dele, ele foi para a Irlanda. Em seguida, fui para o mercado de trabalho. Apesar de ter tido uma excelente experiência no Brasil, o contexto do Brasil me fez aceitar me mudar para cá. Isso aí ele veio para cá em 2018, né? Então tá aí o contexto da época aí. A segunda pergunta que eu fiz é: quanto tempo você está morando aqui em Hamburgo? Até já respondi, mas a resposta dele aqui, ele falou: cheguei em Hamburgo em novembro de 2018, só para a gente acertar as datas certinho aí. Estou aqui desde então, vai completar um ano ao final de outubro, agora, né? Por isso que eu falei, assim que praticamente ele vai fazer um ano agora e vai para Londres, tá? A terceira pergunta aqui: durante esse período, o que você gostou e o que se decepcionou com a vida aqui? Por exemplo, o que você acha que ganhamos e o que perdemos ao sair do Brasil? Tá? Eu vou ler a resposta dele aqui e depois eu vou comentar um pouco, tá? Sinto muita falta das pessoas, da cultura. Para mim é fundamental estar num contexto em que me sinto confortável. A Alemanha é fantástica para se morar. Ao menos onde moro é uma região muito verde, calma, segura e com parques próximos, algo que não encontrei no Brasil, e então me senti muito bem. Entretanto, por não saber a língua, é comum perceber a sociedade como fechada. Interações são difíceis e, portanto, o isolamento cresce. Ganha-se na qualidade de vida, potencial de compra e na independência cada vez maior. Perde-se em questões relativas, como no meu caso, o afastamento da cultura brasileira e essa sensação de acolhimento. Tá? Isso aqui, terminou aqui a parte que ele escreveu, que ele respondeu. Isso aqui é bem comum mesmo quando você vê na comunidade brasileira. Acho que não só para quem vem para a Alemanha, mas quem vai para outro lugar do mundo, né? Essa sensação de acolhimento que a gente tem no Brasil, né? A parte social, a questão da inteligência social do brasileiro, a questão da gente querer estar sempre próximo ali, querer sempre fazendo alguma coisa espontaneamente e tal, tá bom? A quarta pergunta aqui é: o que você daria de dica para quem quer tentar vir morar na Alemanha e trabalhar com TI? Então eu vou ler a resposta dele aqui na íntegra, tá? Depois eu comento um pouquinho. A Alemanha é uma fonte de uma cultura de trabalho muito hierárquica, pouco flexível. Vai depender muito de onde você trabalha. Numa empresa com faixa etária alta e com pouca diversidade, se verá muito mais dificuldades e processos muito mais engessados. Isso aqui é a opinião dele, tá? O ponto de vista dele aqui, respondendo essa pergunta. Me parece que não tanto
Caso a faixa etária for mais jovem, como em ambientes típicos de startup, ou com pessoa mais, ele colocou assim, open-minded, mas é minha opinião, é a percepção dele, tá? Além de aprender a língua, ele colocou aqui, né? Soft skills sempre auxiliam muito a lidar com as mais variadas situações. É um toolset fundamental para todo desenvolvedor. Além disso, você encontrará comunidades de desenvolvimento muito fortes, principalmente em Berlim. Porém, não é raro que os meetups sejam direcionados para quem já fala alemão. Tá bom, aqui eu só vou colocar um comentário aqui, eu concordo de forma geral, tá, com o que ele falou. A questão dos meetups, eu acho que depende pelo menos aqui em Hamburgo e em Berlim, pelo que eu sei, tem um aplicativo que chama Meetup. E esse aplicativo ele tem muito meetup em inglês, tá? Principalmente que eles falam que a maioria dos meetups são de expat. Então, por exemplo, no Quora mesmo, eu já vi o pessoal falando, se você quer se integrar na Alemanha, busca os meetups, que os meetups, eles têm muita gente expatriada e muita gente que fala alemão. Então, na hora que ele colocou a referência aqui, que os meetups são geralmente direcionados para quem fala alemão, eu não sei qual a referência que ele usou, depois eu posso até olhar com ele, tá? A quinta pergunta aqui, ó, por qual motivo você escolheu mudar seus planos da Alemanha para o Reino Unido, né, para o UK? A resposta: por muito tempo eu considerei o empenho que eu teria para aprender a língua, no caso o alemão. Quem vier para cá deve estar ciente que aprender a língua fora da sala de aula é um caminho longo que você tem que traçar praticamente sozinho. Talvez seja algo bom para aqueles com prazer em aprender línguas. No meu caso, era um esforço que não me era prazeroso e que eu preferiria direcionar para outras áreas. Além da cultura, esse foi um dos fatores que mais pesaram na minha decisão, tá? Sobre o UK, é um país que possui uma cultura musical e teatral bem marcante. Eu tinha interesse de exercer aqui em Hamburgo, mas não encontrei muito espaço além das duas professoras com as quais eu fiz aula. Isso é porque ele já tinha umas atividades assim fora da área de TI no Brasil, e quando ele veio para cá ele não conseguiu dar sequência nisso, tá? Lá no UK, ao menos encontrei uma comunidade de música muito legal e interessante de se explorar. Tudo isso e a presença forte da comunidade LGBT em Londres facilitou minha decisão. Se fosse outro país como Escócia ou Espanha, que eu também tinha considerado, a decisão não teria sido tão fácil, tá bom? Tá, aqui eu acho que são pontos bem pessoais dele, assim, eu acho que eu vou comentar mais a questão só da língua aqui, acho que ele tá certo, você tem que se esforçar para aprender a língua mesmo, enquanto você tá... Alemão não é uma língua que se aprende de ouvido, sabe? Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Se você quer aprender alemão, se você está vindo para a Alemanha, considere que você vai ter que fazer aula, você vai ter que dedicar seu tempo para estudar a língua. Se você está pensando em vir morar na Alemanha e você não está disposto a estudar a língua, não venha. Tá? Assim, vou ser bem sincero, assim, não venha. Não é um país para se morar sem aprender, se você não quer aprender a língua local. Eu acho que o mesmo se aplica Dinamarca, Suécia e outros países, sabe? Porque se o inglês não é a língua nativa do país, você vai ter que em algum momento aprender a língua local. Então, eu acho que fica a dica aí, tá bom? A sexta e última pergunta, né? Qual motivo você acha que te faria voltar para o Brasil? Aí ele respondeu: eu tinha pensado em família, mas acho que não tanto, já que continuo visitando eles numa frequência muito similar à daqui. Acho que seria mais atrativo voltar em um cenário político mais estável, unido e com maior estabilidade financeira. O Brasil atualmente é um caminho de espinhos que é difícil atravessar. Só ler as notícias já é uma atividade tortuosa. Recebi ofertas em São Paulo, mas por essas e outras, a balança continuou pesando para a Europa. Tá? E aqui meu comentário acho que também são opiniões pessoais, eu vou falar o que eu direcionei para mim, tá bom? O fato de eu sair do Brasil para eu vir para a Alemanha não foi totalmente fora de ter influência política, tá? Isso aí para mim, acho que eu vim para a Alemanha porque eu vi, já era um plano de carreira que eu tinha, então assim, acho que você deixar a condição, lógico, né, que depende do que você representa, se você está dentro de uma minoria e essa minoria está
tá tendo direitos políticos caçados, né? Isso depende de várias coisas. Estou falando de mim, da situação que eu vim para a Alemanha. Eu acho que a questão de você, principalmente quando você sai do Brasil, assim, né? Acho que aqui na Alemanha também a política não é essas maravilhas, né? Então, assim, se a gente fica olhando muito para a questão política, política é um problema. Se eu olhar as notícias hoje, política não está estável no mundo inteiro. Você tem manifestação, você tem problemas na democracia no mundo inteiro. Então, você nunca vai estar satisfeito. É a forma que eu penso, tá bom? Então, eu acho que você tem que colocar na balança, na hora que você vai mudar de país, o que importa para você, entendeu? Por exemplo, você tem alemão que mora no Brasil e que tá feliz aí, não quer voltar para a Alemanha. Tem canais aí de gente que morava, russo que mudou para o Brasil, que é francês que mora no Brasil, é, americano, né, dos Estados Unidos que mora no Brasil, que não quer voltar. E também tem o lado contrário. Tem gente também que, igual aqui na Europa, você vê isso demais. Gente que saiu da Alemanha, mora na Itália, alemão que mora na Itália e que não quer voltar para a Alemanha. Vice-versa. Eu acho que no final das contas, quando você está indo morar em outro país, o que vale a pena para você? Ah, eu quero, por exemplo, eu quero dar uma condição de estudo melhor para os meus filhos que eu não achei no Brasil. Ah, eu tô, por exemplo, eu tenho uma necessidade de saúde que eu não consegui atendimento adequado no Brasil. É, eu quero construir um patrimônio, uma riqueza que eu não conseguia construir no Brasil, entendeu? Porque eu ainda acho assim, a questão política é uma questão que ela, às vezes, ela fica muito distante da gente, entendeu? Principalmente na questão do Brasil, eu sei, incomoda, a mídia, principalmente a mídia brasileira, ela põe a coisa de uma forma muito emotiva, tanto que os principais canais que eu leio notícias sobre o Brasil é o DW, que é o canal alemão, né, que faz cobertura do Brasil, e a BBC. Dificilmente eu consumo portais brasileiros, porque visivelmente eu vejo que quando, por exemplo, eu acesso notícias brasileiras sobre o cenário econômico e político do Brasil, eu fico mais emocionalmente mais tocado, entendeu? Então é o papel da mídia fazer isso mesmo. Mas aqui de forma geral, acho que resumindo, né, acho que é a percepção dele. Então vale a pena compartilhar isso no canal. Eu acho que os principais pontos aqui é a questão da cultura, os pontos positivos, né, de você ter condições de vida básicas, assim, que às vezes a gente peleja no Brasil, aqui já são muito bem estabelecidos, funciona, questão de saúde, questão de transporte público, a desigualdade social é muito menor, entendeu? Mas ainda assim tem a questão da barreira da língua, a questão, que eu vou colocar assim, a questão social. Social não no sentido de serviços sociais, mas social de sociabilidade. Que aí você precisa, sim, correr atrás de aprender a língua. Quando você sabe a língua, isso abre muito mais portas. Você se sente muito mais integrado na sociedade. Você vai conseguir, até acredito, fazer mais amizades, fazer small talks muito melhor, entendeu? Então é isso, pessoal. Acho que qualquer coisa deixa nos comentários aí. Vou preservar a identidade dele aqui e todo sucesso, tudo de bom pra ele. Ele é um cara muito bacana. Espero que dê tudo certo pra ele lá em Londres. Abração.